Hoje vamos falar, gente, o quanto que a gente tem que agregar sementes na nossa alimentação, mas não simplesmente tomar uma alimentação diversificada, pelo poder mesmo nutricional que elas têm, todas né, elas Elaine? têm. Na verdade, nós sabemos assim que elas são consideradas alimentos funcionais, então com várias propriedades. Tanto para prevenção também de doenças, porque elas são fontes de fibras, de vitaminas, de minerais e de vários nutrientes com uma ação antioxidante. Então, na verdade, ela vai prevenir problemas de saúde. Olha, a gente fez uma matéria sobre o assunto rapidinho que a gente quer te mostrar. Vamos ver? Olha lá. As sementes representam um prato cheio para o organismo. Do ponto de vista nutricional, elas são pequenas apenas no tamanho, pois elas são verdadeiras gigantes quando o assunto são os nutrientes. Chia, amaranto, girassol, gergelim, quinoa e linhaça são alguns exemplos de sementes que são boas para o nosso consumo. Atualmente, a procura pelos pequenos grãos está crescendo. Dados apontam que a busca pelas sementes aumentou 73%. De modo geral, esses alimentos são ricos em vitaminas, fibras e minerais. Por isso, aprenda a inserir os grãos na sua alimentação e conheça a dieta das sementes. Agora, no Mulheres. E olha, a gente estava conversando aqui, eu e a Elaine de Pádua, sobre algumas dessas sementes que, gente, dão um resultado tão gostoso. Gostoso para a saúde, mas gostoso de paladar também. Exato, muito mais criativo para a sua alimentação. Às vezes as pessoas têm dificuldade em consumir salada. A hora que você joga uma semente, você mudou tudo. Porque além de garantir mais sabor, você também vai melhorar a saciedade. E além disso, esse tipo de semente vai deixar a alimentação mais crocante. Então é muito interessante incluir na alimentação. Agora aqui a gente tem o gergelim. O gergelim seria o ideal a gente usar ele cru ou ele torrado? O ideal seria você usar cru, porque aí você não vai ter nenhum tipo de perda nutricional. E eu gosto muito de incluir o gergelim pelo seu perfil relacionado a cálcio, porque ele vai ter um perfil nutricional muito interessante em relação ao cálcio. Então, para aquelas pessoas que já têm uma osteopenia, osteoporose, tem que aumentar cálcio e às vezes não gosta de consumir só lácteos, o gergelim vai ser uma ótima opção. Ou até para agregar com para você leite, poder fazer, exatamente, né? para você poder fazer combinações inteligentes e conseguir ter uma absorção melhor do cálcio via alimentação. E o bom do gergelim é que ele encaixa bem, tanto em pratos salgados como doces, exatamente, né? E dá saciedade também, porque além dele ser uma fonte interessantíssima de cálcio, ele também vai dar mais saciedade. Com isso você vai conseguir se manter bem e comer menos. Ah, que bom. Aqui a gente tem a chia. A queridinha do momento, né? A queridinha do momento, mas tem muita gente que não sabe usar a chia, né? Pois é, então, na verdade, a chia não deve ser triturada. Você deve hidratar a semente para você realmente poder ter os benefícios. Por quê? Ela vai formar um gel. E esse gelzinho também vai dar mais saciedade. E com isso ela também vai retardar a absorção, principalmente de carboidrato simples. Então, para aquelas pessoas que têm já uma alteração na glicemia, uma alteração no colesterol, a chia seria uma semente muito recomendada para o dia a dia. Mas eu deixo ela de molho por um período. Tempo? Por volta de 6, 8 horas você vai deixar ela aí. Para poder fica meio viscoso, tipo. Exato, vai virar uma goma, exatamente. Aqui você tritura, aqui não. Mas ela vai virar uma goma. E com isso você vai consumir exatamente para poder colher esses benefícios, até porque ela é uma fonte riquíssima de ômega 3. Agora, eu estava até comentando com a Elaine no intervalo, eu fiz uma gravação com o João Gordo pro meu canal do YouTube, e ele é vegano. E eu fiz uma receita vegana de bolo de chocolate. E eu nunca tinha provado, falei, vou arriscar para ver se fica bom. No lugar do ovo, semente de linhaça que fica de molho. Gente, fica com uma viscosidade como se fosse a clara de ovo. E o sabor é maravilhoso. Excelente. E além de você aumentar ainda o teor de fibras da sua preparação, você também vai aumentar principalmente outros nutrientes. E além disso, vai substituir, por exemplo, gordura, o ovo, né? Então você vai realmente fazer um alimento mais criativo. Tudo bem, que você não queira ser vegano, legal, eu também gosto de proteína. Claro. Acho que cada um tem que buscar o que é melhor para si, o que deseja. Mas
é uma oportunidade tão legal da gente diversificar e consumir alimentos novos, porque as pessoas muitas vezes repetem as mesmas preparações no dia a dia, né? Então é um momento realmente de você conseguir consumir um alimento bem interessante, criativo, com alto teor de gordura, mas de uma gordura muito saudável, e ainda consegue baixar níveis de colesterol, de triglicérides, melhorar a glicose. Então, com tudo isso, a gente só vai ter benefícios. Engraçado que eu, dentro da minha santa ignorância, ainda pensei, acho que vai ficar meio embatumado o bolo. Gente, ele fica fofinho, fica maravilhoso e úmido por mais tempo. 2 dias depois, ele estava úmido ainda. Exatamente. Até pela linhaça, né? Exato, porque ela vai ter exatamente esse perfil. E o mais interessante, você vai diminuir a sua quantidade de óleo que você utiliza nessa preparação, e a linhaça ela já vai conseguir substituir. Então, ao invés de usar, por exemplo, uma xícara de óleo, você coloca metade, e 2 colheres de sopa de linhaça, você já vai ter todos esses benefícios. Aqui você falou que a gente pode também ter os benefícios da linhaça se a gente der uma leve triturada nela, O ideal seria, porque aí eu vou conseguir liberar aqueles ácidos graxos durante o consumo. Então, assim, a linhaça é uma semente muito interessante, porque ela é fonte de um ácido que a gente chama de ácido alfa-linolênico. Então, ela vai se transformar em ômega 3. Para isso, eu preciso de 2 etapas enzimáticas para acontecer. Mas ela já tem um perfil muito interessante, um valor nutricional muito bacana, porque ela já consegue diminuir os níveis de triglicérides e também de colesterol. Então, para aquelas pessoas que já têm alteração, a gente já poderia utilizar. Além disso, ela é fonte de fibras. Então, eu também vou gerar mais saciedade em qualquer tipo de preparação que eu inclua a linhaça. Assim como você falou da chia. Da chia também. Que são bem parecidas, Exatamente. Elas têm um perfil nutricional muito parecido. A gente tem outras sementes, mas vamos para algumas perguntas e a gente já vai falando das outras sementes também. Olha, a Cida pergunta se existe diferença entre a linhaça branca, preta e vermelha. Qual que é a melhor? Em relação à qualidade nutricional, não, né? Então, na verdade, Cida, a qualidade nutricional é similar entre elas. Porém, a linhaça dourada, ela vai ter mais benefícios pensando na produção, porque geralmente ela é orgânica, ela é livre de metais pesados. Então, entre a branca, a preta e a vermelha, não vai ter nenhuma modificação, quer dizer, elas são muito parecidas do ponto de vista nutricional. Mas a melhor seria a dourada. Seria a dourada, porque a dourada, ela é livre de metais tóxicos, né, pesados, e com isso realmente ela vai ter uma produção melhor, de melhor qualidade. Agora, a gente falar livre de metais tóxicos, são os metais pesados, é falar de um ponto importante também da alimentação, porque esses são agentes causadores de câncer e outros problemas, Hoje né? nós já sabemos, diversos estudos mostram que quando você consome muitos metais pesados, via peixe, por exemplo, e qualquer tipo de alimento, realmente você pode aí estar gerando problemas para a sua saúde, porque isso pode ser um fator de gatilho. Então, se dá preferencialmente a dourada. Mas entre as três que você falou não tem diferença nenhuma. Então. Vamos ver mais uma. A Renata, tenho intolerância ao glúten, posso consumir as sementes? Na verdade, pode, né? A semente seria um ótimo substituto para o tipo de carboidrato, Renata, que você consome, porque geralmente todos os carboidratos vão ter glúten. Então, para quem tem uma intolerância, eles seriam muito bem-vindos na alimentação. E aí, aumentando o teor de fibras, de vitaminas, de minerais também. Agora, gente, cuidado com o modismo, porque hoje todo mundo tem intolerância, né? E saiba fazer as substituições corretamente, que é hoje o que a gente tem conversado. Então, você pode até retirar, mas substitua por alimentos que realmente vão ter um teor adequado de vitaminas e minerais. Que não adianta tirar o glúten e aumentar a quantidade de gorduras ingeridas, Exatamente. Né? Então, cuidado. Vamos falar um pouco da semente de abóbora? Vamos sim. A gente não tem o costume de consumir, né? E ela é então, excelente. Forte, né? Primeiro, porque ela tem uma ação anti-vermífugo. Na verdade, ela é vermífugo, né? Ela tem uma ação... porque, assim, muitas vezes as pessoas acabam esquecendo que o intestino ele é fundamental para tudo, inclusive para a absorção de vários nutrientes. Então, ela tem essa ação também. E, além disso, você poderia usar, por exemplo, como um salgadinho. Ao invés de ficar comprando um salgadinho industrializado, que está lotado de corante, aromatizante, glutamato monossódico, essa abóbora, por exemplo, eu poderia fazer em casa. Assim como a semente de girassol? Exato, também. Então, eu posso, né, até fazer um mix de sementes, assar no forno e consumir como um salgadinho. Então, seria uma ótima opção. E aí, com ações muito legais e, inclusive, também fonte de vitamina A. Não colocar muito sal, né? O ideal seria você usar um sal de melhor qualidade. Geralmente a gente pede para usar aquele sal rosa, que hoje nós temos uma possibilidade maior de comprar, um preço também melhor, mas colocar pouco, né? Tentar usar pouca quantidade de sal, até porque o sal também não vai fazer muito bem. A gente falou da quinoa? Quinoa não. Vamos falar então. A quinoa, gente, isso aqui para uma salada é maravilhosa, incrível, um tabule, um vinagrete de quinoa. Você pode fazer diversas preparações e também substituir aquele arroz branco, que muitas vezes as pessoas acabam fazendo o arroz pela facilidade. A quinoa, em 15, 20 minutinhos, ela fica pronta.
Diziam há uns anos atrás, e aí a gente vai saber se isso de fato foi comprovado, que em valor nutricional ele era semelhante ao leite materno. Sim. Isso de fato foi... Até porque os astronautas utilizavam, levavam quinua, né? Justamente nas suas missões para poder consumir. Porque, na verdade, é um alimento muito completo, tanto do ponto de vista em relação a carboidrato como a proteína. Ele vai ter uma alta quantidade proteica e um bom carboidrato também, porque é um carboidrato de médio a baixo índice glicêmico. Então, ele não faz pico de glicemia. Então, é um alimento que eu uso muito, principalmente à noite. Para aqueles meus pacientes também que têm algum problema já com alterações glicêmicas, lipídicas. Então, é um alimento que pode ser muito bem-vindo e muito prático também, porque hoje as pessoas buscam essa praticidade. Gente, cozinhar rapidinho. Muito rápido. E aí você pode fazer um tabule. Nossa, eu faço em casa, que é maravilhoso. Com hortelã, pepino, tomate picadinho. Cenoura, beterraba ralada. E você pode até aqui trabalhar com peixes também, né? Então, você pode fazer uma mistura. E aí, ao invés de sempre comer aquele arroz, feijão, com frango ou com a carne bovina, você vai fazer uma preparação muito mais interessante. Aqui a gente tem uma quinua que ela é mescladinha. Qual a diferença entre elas? Então, na verdade, aqui realmente vai ser a sementinha, tá? E aqui é tipo uma aveia, ele é em flocos. Então, você vai preparar de formas diferentes. Mas eu posso cozinhar pode. também. Essa daqui você cozinha, tá? E aí, o flocos, você pode até fazer uma farofa, por exemplo, mais nutritiva. Então, ao invés de usar farinha de mandioca... Ela foi desidratada. Ela não perde os nutrientes? Não, na verdade, ela vai ter benefícios similares. Né? E aí, você pode, ao invés de usar aquela farinha de mandioca, usar esse flocos de quinoa, por exemplo, para preparar uma farofa. O que deixa outras preparações. Mais light, né? Muito mais light e muito mais saboroso também, por incrível que pareça. Porque a farinha de mandioca, ela não tem grandes nutrientes, né? Tem uma quantidade bem pequena de nutrientes. Então, diferente da quantidade de proteína e carboidrato que a gente tem na quinoa. Agora, falar da proteína animal, comparando com a proteína vegetal, o corpo assimila, absorve da mesma forma? Então, absorve, mas aí você não vai ter todos os aminoácidos essenciais que tem numa proteína de alto valor biológico, que é o caso do ovo, do frango, do peixe, da carne de porco. Então, ali você vai ter um alto teor de aminoácidos, diferente daqui. Mas isso daqui pode fazer parte de um contexto saudável também. Sim, né? agregando para você aos outros alimentos. Exatamente, né? Não é para você retirar a proteína animal, mas você pode entender que existem outros tipos de alimentos que podem compor sua alimentação. Mesmo porque quem decide ou acaba indo para um caminho de uma alimentação vegana, vegetariana e aí todas as variantes, tem que conversar com o nutricionista para fazer a suplementação. Exatamente, porque aí você vai ter que ficar muitas vezes de olho na quantidade de ferro que essa pessoa está ingerindo no dia a dia, porque isso pode até atrapalhar a disposição, e também na quantidade de B12. Então, nesse caso, você muitas vezes vai ter que entrar com uma suplementação à parte para poder realmente prevenir e fazer com que essa pessoa tenha uma vida bem adequada e saudável. Porque qualidade de vida é o que importa, com né? certeza. Vamos dar uma olhadinha em mais algumas dúvidas que surgiram. A Tina tem prisão de ventre. Essas sementes podem ajudar a melhorar o problema? Tina, excelente a sua pergunta. Elas são muito indicadas, até porque isso vai ajudar na formação do bolo, né, alimentar. Então, assim, vai ajudar justamente a você conseguir fazer com que esse intestino funcione. E é importante uma coisa, cuidado com a quantidade que vai consumir, porque o que a gente indica hoje? Uma média de 2 colheres por dia, porque também em excesso não vai ser interessante. E não esquecer da água, porque ela vai ajudar no funcionamento intestinal, mas eu vou precisar da água também para poder hidratar as próprias sementes. Então, Tina pode aproveitar dessa variedade outras tantas, né? Exato. Vamos ver mais uma? Marina, qual a melhor maneira de armazenar as sementes? Eu, particularmente, estudando bastante sobre as sementes, o ideal seria guardar na geladeira. Por quê? Como elas têm um perfil muito interessante, principalmente de gordura, né, essa gordura ela pode se oxidar. Então, toda vez que você está lá pegando a sementinha para polvilhar em cima das suas preparações, o ideal seria você fazer isso e já guardar na geladeira. Porque aí, com isso, eu vou conseguir manter as propriedades dela sem oxidar o tipo de gordura que tem lá, que muitas vezes elas são fontes de B6, ou de ômega 6 e de ômega 3. Olha, bom, é importante a gente lembrar, bom e mais que importante, necessário, para a gente seguir a orientação também, aqui a gente fala de uma forma abrangente, do seu profissional. Sem dúvida. Porque também, muitas vezes, a gente pode achar que está acertando em tudo e pode estar errando em coisas simples. Exato. Então, na dúvida, converse sobre quantidades com a nutricionista que você tenha, ou se não tem, busque uma orientação, porque a alimentação, gente, o que faz a diferença para a gente ter saúde, disposição, qualidade de vida. É o seu combustível para o dia a dia. Combustível, Então, por isso que realmente, se você puder caprichar
e diversificar melhor, né? Mas cuidado com as quantidades, porque às vezes as pessoas exageram nas quantidades. E aí a gente sabe que também... Aí você vai ter um efeito contrário, né? Ao invés de ser benéfico. Vou passar para vocês o site da Elaine de Pádua, que é nutricionista, que é o www.dnanutri.com.br. dnanutri.com.br. Acesse, que lá tem muitas informações que vão te ajudar a ter cada vez mais saúde. Muito obrigada. Obrigada.